Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas e, claro, aloha! Bem-vindo à família Ho'oponopono. Muito bem, nessa semana, aqui na comunidade do WhatsApp, nós temos mais ou menos 30 mil seguidores, nós estamos falando sobre aquela questão onde nós somos impulsivos emocionalmente. Ou seja, nós temos a tendência de receber as informações do mundo pelos sentidos. Então nós temos os 5 sentidos. Recebemos as informações do mundo, visão, tato, olfato, audição, sabor. A gente recebe essas informações e vai processar essas informações no cérebro. Tem o cérebro emocional, o cérebro racional. E de repente, o que a gente sempre, na maioria das vezes, faz é permitir que o cérebro emocional tome conta. E ao invés de passar para o cérebro racional fazer um equilíbrio, uma ponderação, não passa e já vai direto para agir. Ou seja, questões da nossa vida que a gente fala assim, eu não pensei, eu fui por impulso. Nós estamos falando lá na nossa comunidade no WhatsApp essa semana aqui a respeito da impulsividade. Inclusive tem um teste de impulsividade. Se você quiser realizar o teste gratuitamente, é só entrar lá no nosso canal e falar assim, eu quero receber o áudio sobre o teste da impulsividade. E aí você faz na hora e lá tem até uma escala de impulsividade, baixa, moderada ou alta. E isso dá pra gente um raio-x de quem está no comando da minha vida, o emocional ou o racional. Isso é importante porque quando a gente tem impulsos, segue impulsos, a impulsividade, em geral é um desastre só. E aí, eu parando para analisar, mas por que a gente cede ao impulso emocional? Será que é falta de algum treinamento interno? Sim, é falta de autoconhecimento, mas também é falta da gente entender que tem um circuito mais profundo aí, que eu chamo de o desespero. É isso mesmo. Quantas e quantas pessoas não passam por aquele momento de desespero? O que é o momento de desespero? É onde você criou lá uma expectativa muito grande sobre alguma coisa ou uma coisa inesperada chegou para você e de repente você não vê saídas, não vê solução. Parece que no desespero você fecha os olhos, não vê solução e aí é claro, né? Você se sente ameaçado, completamente ameaçado. E dá um desespero isso. E o que nós fazemos? Tomamos as piores iniciativas. Aquelas iniciativas são, as grandes armadilhas da nossa vida. Toda precipitação, toda impulsividade, ela é feita no desespero. E hoje eu vim falar sobre isso. Eu vim falar que existem alguns fatores que a gente precisa levar em consideração para melhorar esse aspecto. Porque nós fizemos o teste. Hoje eu quero falar um pouquinho mais profundo sobre isso. E claro, influencia no nosso Ho'oponopono? Sim. Às vezes você está fazendo o Ho'oponopono com uma certa disciplina, mas existem situações inesperadas que chegam, te deixam no desespero, você abandona tudo que você está fazendo, porque o desespero ele dá a falta de fé. E aí você precisa reconquistar essa falta de fé. Só que aí você vai para os lugares onde, infelizmente, são mais armadilhas do que soluções. Onde você vai fazer algumas coisas que são geralmente absurdas, esperando um resultado, se frustrando mais ainda e aí perdendo a sua fé. Isso é uma responsabilidade tamanha de quem promove, isso. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre as causas do desespero. Primeiro, você já percebeu que a gente se sente muito confortável quando a gente tem controle sobre as coisas, sobre as situações? É isso mesmo. Você tem controle sobre os filhos, controle sobre o seu sistema financeiro, controle no relacionamento. Você se sente bem. Mas de repente você perdeu um controle, ou alguma coisa ameaçou isso, faltou o controle, a gente acaba se desesperando. Então você não tem um controle sobre o que um filho fez ou deixou de fazer, sobre um relacionamento, de repente a pessoa do nada fala que quer ir embora, você perde o controle financeiro, de repente você tem uma dívida gigante, isso tudo vai te assolar, Isso tudo vai te desequilibrar. Nós já passamos por todos esses descontroles.
Com filho, com relacionamento e com dinheiro. Eu estou falando trivial e tem milhares de outros, né? Então, a falta de controle é uma causa do desespero, mas a gente precisa entender uma verdade. É uma verdade que é dura de entender, é dura, talvez seja uma das mais difíceis da gente entender na vida. Que, na verdade, nós não temos controle de muita coisa, não. Essa é a realidade. Amanhã, eu não sei se amanhã eu estou aqui fazendo um vídeo. Não sei. Tá? Então, eu não tenho controle sobre tudo. Não tenho controle sobre minha saúde, eu faço melhor. Não tenho controle sobre minhas finanças, eu faço melhor. Eu tento controlar, mas no final, essa falta de controle, do imprevisível, do mistério aqui na frente, é a realidade. Então a gente precisa, sabe, lidar um pouquinho com isso, né? Não tentar controlar tudo, porque quando a gente tenta controlar tudo, a gente vai criando o quê? A expectativa. Você espera que seja desse jeito. E a expectativa nossa nunca é pequenininha, é sempre grandona. No relacionamento, com os filhos, com dinheiro, e de repente nem sai tudo como a gente planejou. Essa é a primeira questão. E isso leva a gente a entender que o segundo fator, a segunda causa do desespero é a incerteza no futuro. Mas o futuro ele é incerto. A gente faz o melhor que pode. Você faz o melhor com o teu dinheiro, para depois lá na frente você não precisar ficar codependendo de outras pessoas. Você faz o melhor no teu relacionamento, você faz o melhor na família, mas o futuro é incerto. É a mesma coisa do controle. A gente não tem essa questão de controlar tudo. O controle é como se fosse, num carro, um amortecedor. Sabe, você passa nos buracos e com o amortecedor você sente menor, mas o buraco é gigante. Essa é a realidade. A realidade é uma. Só que o amortecedor, ele, sabe, diminui esse impacto. Mas se a gente fica muito no controle, muito na certeza do futuro, não dá. Então, por exemplo, aquele emprego já é meu, mas aquilo é para o futuro. Deixa eu garantir ele aqui agora, fazer o meu melhor agora, e lá no futuro, deixa as coisas, sabe? Se eu dou o meu melhor, não fico fixando muito no resultado, né? Outra questão é quando as pessoas ficam sozinhas, o isolamento. Hoje a gente tem uma tendência de se isolar, que é muito normal, natural, entre aspas, por causa das mídias sociais, celular, essas coisas. Então a gente às vezes se isola. E esse isolamento, ou somos isolados pelas pessoas, a solidão, causa uma dificuldade emocional. E aí eu não compartilho as minhas preocupações. Não compartilhar as minhas preocupações, por exemplo, meu pai tem uma preocupação, minha mãe, eu tenho, meu marido, filhos. Se a gente não se compartilha isso, a gente não encontra soluções. A gente se fecha, a gente reprime, abafa, fica um negócio, sabe, desesperador dentro de nós. Por exemplo, vejo pessoas de idade que têm uma dificuldade aqui e ela entra no desespero, porque ela não tem com quem compartilhar. No meu WhatsApp chega pessoas de idade, vamos conversar, e ela fala coisas que para nós aqui é trivial, mas para ela, pelo que ela está passando, é pelo momento de isolamento que ela tem, a falta de filhos longe, pessoas que possam ajudar, sabe? Isso cria um desespero na pessoa. E aí, de novo, enevoa a clareza. Aí você conversa com a pessoa, vamos buscar solução. Você mostra uma solução, 2, 3, a pessoa já muda, sai do desespero, daquela energia mais baixa, né? A outra questão é a perda de propósito. Quem nunca sentiu assim tanta pressão na vida que dá vontade de jogar tudo para longe? Tenho certeza absoluta que você já passou por isso. Eu já passei por isso. Sabe, tem momento na vida que eu cheguei uma vez e eu falei assim, eu queria ser um mendigo. Porque o mendigo não tem conta para pagar, não tem isso, não tem aquilo, não tem um monte de coisa, né? Só que de repente você repensando, agradecendo pelo que você tem, as suas bênçãos diárias, você começa a entender que é diferente. Você tem um conforto, você tem muitas coisas, né? E aí, é claro, essa questão da perda do propósito. A pessoa às vezes perde
aquela sensação de prazer na vida. Olha, a vida ela é motivada também pelo prazer. Olha, pode dizer o que quiserem aí, psicólogos, religiosos, o que for. Eu sinto muito, mas nós precisamos de pequenos prazeres na vida. Não interessa se são enganadores, ilusórios, mas pequenos prazeres, uma comida gostosa, um lazer aqui com uma pessoa que você ama, com um filho. Vou viajar, vou assistir um filme, vou fazer uma leitura, vou comprar alguma coisa especial para mim. Não importa. Tem que ter esse prazer, que é um propósito na minha vida, né? E também, é claro, entramos em desespero quando nós não conseguimos atingir um propósito maior, são os nossos sonhos, né? Tudo isso é claro porque muitas vezes a gente tem um sentido de urgência nas coisas. O desespero em geral é quando a gente, eu quero para hoje, para agora, se for para ontem melhor ainda, mas deixar para amanhã é desesperador. Nós temos uma questão de urgência interna. Quando a gente sente uma ameaça, o nosso cérebro parece falar assim, tem que resolver agora. É para agora, é para já. E você sabe melhor do que eu que tudo na vida tem um tempo para amadurecer. É como um fruto no pé. Você vai pegar ele agora, vai estar verde. Qual é o sabor? Pior, né? Não está azedo, não está maduro, gostoso, doce. E a vida ela precisa de um tempo para colocar as coisas se conectar, né? Ter uma conexão entre tudo, né? Sem contar que quando a gente se compara a outras pessoas, a gente tem desespero. Eu não tenho nada, o outro tem tudo. Dá um desespero. A família do outro é assim, a minha família é louca. Dá um desespero, né? Meu filho está nas drogas. Quantas e quantas mães não chegam aqui buscando Ho'oponopono para vícios? Elas estão no desespero. Sabe quando o filho chega em casa, ele está drogado? Você chega em casa, você não encontra a geladeira, não encontra o micro-ondas, não encontra a televisão, vendeu tudo. Quando você olha, o teu filho está lá no centro da cidade, mendigando. Quando o teu filho está cheio de dívidas criadas por causa de jogo, por causa de drogas, um monte de coisa. É o desespero, tá? Então, a gente tem várias formas, várias causas de se desesperar. Tem o medo e a antecipação, né? Ou seja, eu me preocupo de algumas coisas. Meu cérebro, às vezes, ele tem uma antecipação do futuro que nem chegou. E geralmente esse futuro que a gente vê é um futuro escuro, é o fracasso. Não vai dar certo. É isso aí. Não vai dar certo. E aí, é claro, preciso parar, respirar, conversar com pessoas, buscar soluções. Isso é importante, né? E também no luto. O luto é desesperador. E o luto tem um motivo de ser desesperador. Porque a gente perde alguém importante na nossa vida. São formas de desespero. Aqui extremamente justificável. Tanto é que tem fases do luto. A gente tem um trabalho sobre o luto, né? Que é sobre as fases que ele tem, e é muito mais do que só 5 fases, como dizem. São várias fases, eu tenho que entender cada uma, não só para mim, mas também entender para lidar com pessoas que estão passando por um luto, não é verdade? Às vezes a gente não dá importância para algumas perdas, porque a gente não está passando por isso. Eu sempre falo que às vezes tem momentos da nossa vida que a gente não dá um valor ao que o outro está sentindo, porque eu não estou passando por aquilo. Essa é a verdade, né? Tem também um outro fator que é a expectativa irrealista, ou seja, espera muito de algumas coisas, e aí está a grande armadilha, tá? Tem gente que está no desespero, entra nos canais, mas são uns canais assim, que não faz sentido nenhum, é um negócio assim, sabe, é um consolo, ela está buscando um consolo, pode ajudar a amenizar? É mais ou menos um amortecedor novamente. Pode ajudar? Talvez naquele momento seja uma válvula de escape, mas se ela ficar naquilo e ver que não dá certo realmente, ela vai se frustrar mais ainda. Então a gente precisa tomar cuidado com essas expectativas irrealistas, né? E tem, claro, como nós falamos, a sensação
angustiante da urgência. A urgência é uma coisa que angustia, no desespero, para melhorar, para consertar. Estou com uma dívida, não vejo saída. Como é que tem que ser hoje, doutor Paulo? Não, mas faz o curso aqui, nós temos um curso de 10 dias, sai da... Não, até 10 dias já acabou tudo. Não, você vai colocando em prática, ponto por ponto. Não, doutor Paulo, preciso de uma coisa urgente. As pessoas querem coisa urgente. E urgente é atalho. E atalho é armadilha. A armadilha é buraco. Você cai nas coisas absurdas. A pessoa que, por exemplo, ela entra naqueles golpes do Pix, da loteria, do bilhete premiado, ela deve ter algum desespero. Ou ela quer o ganho imediato, ou ela está desesperada por alguma situação e cai naquilo. Entendeu? Então precisa tomar muita cautela com isso, porque é o que fecha o nosso raciocínio. E aí, pela emoção, a gente faz as coisas erradas, né? Também tem a impotência. O que é isso? Sabe quando você está naquele momento e você sente que estou impotente, eu não tenho controle, não consigo fazer muita coisa aqui, eu dependo de muitas situações. Me dá desespero isso. Imagina aquela pessoa que passa a vida dela, e eu estava conversando com uma cliente hoje. Ela falou, minha mãe, ela tem mais de 70 anos, mais de 75 anos, e ela está com uma dificuldade X. E isso faz com que ela não possa ter mais atividade, né? E ela está ansiosa, está com raiva, ela briga com todo mundo, ela está no desespero. Por quê? É uma pessoa que sempre foi ativa. Imagina você encontrar uma pessoa que sempre foi ativa. Aquela pessoa que vai, que faz, que ajuda, que melhora, participa e de repente ela para, puxou o freio de mão. O que acontece? Ela não vai agradecer por isso. Vai dar um momento de desespero nela, porque ela está se sentindo impotente, ela não pode fazer muita coisa. Ela não pode continuar o ritmo da vida dela, às vezes tem uma doença, ela não consegue lidar com aquilo. É como a pessoa que, por exemplo, ela se aposenta sem antes planejar. Porque ela vai parar, ela vai ter um estilo de vida A e ao aposentar ela vai para o B. E de repente essa diferença aqui, ó, seja financeira, seja emocional, de tarefas, o que for. Às vezes ela entra num desespero. Ela fala assim, eu não estou sendo mais útil. Não estou ganhando o que eu ganhava. E aí entra naquele desespero. E aí vai buscar coisas que não faz o mínimo sentido. E ela quer rápido. Por exemplo, tem uma pessoa, uma certa idade, aposentou, viu que não dava o dinheiro nesse caso e queria ser útil, e ela começou a fazer uma área lá de atuação, na área de marketing digital. Mas não entendia absolutamente nada, mas estava disposta a aprender. Só que ela queria para agora. Aprender é médio e longo prazo. Para agora, não dá. Então tem um choque, entra no desespero de novo. Ou seja, não foi bem pensado. Deu para entender? E claro, por final, eu sempre falo, né? Quando nós estamos comprometidos dentro de nós com emoções que estão flutuando, é frustração, é decepção, é raiva, é tristeza. Cada uma delas, elas têm um motivo de estar aí. A gente tem um livro digital sobre as emoções. Esse livro digital é assim, mostra para você que cada emoção que você está sentindo agora, ela traz uma série de mensagens para você. E nessa série de mensagens, tem uma série de perguntas que você faz para você. E aí você começa a trabalhar as emoções. Porque em geral, o que a gente faz? Ignora as emoções. E aí entra na ansiedade, entra na depressão. O desespero causa isso. E claro, como eu citei num dos áudios anteriores, num dos vídeos anteriores, leva a pessoa ao suicídio, porque ela vê que não tem saída, não tem a luz no final do túnel. Mas a verdade é que nunca teve luz no final do túnel. Não existe essa luz no final do túnel. Você é a luz. Você tem que brilhar. Tua consciência tem que iluminar. Aqui, ó, tá a tua criatividade. Aqui tá a saída. Tem gente que fala assim, a mesma cabeça que cria o problema não consegue sair. Não, a mesma cabeça que criou, ela só vai criar problema. Mas se eu mudar minha cabeça, minha mentalidade, essa cabeça que criou,
é a cabeça que vai sair. Eu preciso mudar apenas a polaridade da cabeça. É isso que eu tenho que fazer. Agora, se eu não entendo minhas emoções, como eu estou me sentindo, pouco eu posso fazer também. Então hoje a gente tem várias causas que nos levam ao desespero. E muitas, inclusive, é porque nós perdemos o controle, é porque basicamente nós não cuidamos de algo. Olha, depois de anos e anos e anos de experiência, uma coisa para mim ficou muito clara. Aquilo que nos atormenta é aquilo que eu não cuidei. O que eu não cuidei? Não planejei, não dei muita importância. Por exemplo, tem gente que chega aqui, 60 anos de idade. Aí ela fala assim, doutor Paulo, eu estou assim, complicada financeiramente. Eu falei, mas você nunca parou para cuidar dessa área? Não, nunca. Eu, os meus pais, meus filhos, a gente nunca ligou para essa questão de financeiro, de prosperidade. Nós estamos agora abordando isso porque nós estamos entrando em dificuldade. E aí? Não estou falando que é tarde demais, né? Mas eu estou falando para a pessoa que realmente é uma coisa que ela descuidou. E se descuidou, agora tem que cuidar muito bem. Tem que dar uma atenção redobrada, tem que aprender. Não vai sair assim, ó. Não tem isso. Ela vai ter que aprender sobre isso. Ela vai ter que aprender a ter controle, organização, limite, para depois multiplicar. Primeiro estabilizar para multiplicar. Não tem ninguém que multiplica sem estabilizar primeiro. Ficou claro para você? Então, a gente tem que cuidar da nossa vida. E ao cuidar, é óbvio que eu não vou entrar nos desesperos. E se eu entrar, cuidado com as armadilhas. E eu sempre falo, em momentos que você tem desespero, eu falo assim, calma. Eu sei que todo mundo vai falar isso para você, calma, mas você precisa realmente respirar. Isso vai mudar o padrão do cérebro. Então respira profundamente, com calma, vamos conversar com outras pessoas, vamos buscar solução. Eu tenho uma solução, doutor Paulo, não serve de muita coisa não. Nós temos que ter 2, 3, 4, 5 soluções, nós temos que mudar o jeito que a gente está fazendo. Se a fórmula é A, vamos mudar para B. É importante a gente ter isso em vista. E sem contar, né, que a gente não pode cair nos desesperos. Por exemplo, olha o cúmulo que é. Veja bem, eu tenho uma aluna que ela chegou para mim e falou assim, doutor Paulo, eu preciso fazer eu estou cheio de dívida. Me explicou o que estava acontecendo. Eu falei, faz o curso de dívida, é rápido. Você vai pagar R$30, não, R$40. Aí se você vai lá, faz o curso de dívidas, coloca o passo a passo prontinho, certinho para fazer funcionar, acabou. A médio e longo prazo está resolvido. Aí ela falou assim, quanto que é o curso? É tanto, ainda, olha, R$40, doutor Paulo. Eu paguei um curso aí, R$1.500, e não sei quantas vezes no cartão. Eu falei, mas por que você fez isso? No desespero. É isso aí, no desespero. Eu tenho uma jovem que ela estava saindo de casa, no desespero, porque pai era alcoólatra, não aguentava mais, saindo de casa, pegou um companheiro que era uma tranqueira. Sinto muito, mas é a realidade. Pegou a pessoa que era uma tranqueira. O que aconteceu? O pior, né? O pior, a companheira era alcoólatra, piorou a vida dela. O que era? Ela fez isso no desespero. Eu posso citar aqui milhares de situações onde a pessoa saiu de um lugar, foi para o outro, no desespero, e tudo deu errado. Então a gente precisa parar, respirar e entender o seguinte, esse momento, ele vai passar. Olha, eu não conheço ninguém que tem claro, né? Tenho mais de 50 e poucos anos de vida, eu já acompanhei muita gente, eu nunca vi alguém no desespero a vida inteira. Não tem, tá? Vai passar. Bom, respira tudo, fala assim, vai passar. Mas vai passar quando eu fizer o meu melhor. Faço o meu Ho'oponopono. Deus, limpe em mim tudo que está bloqueando minha vida financeira. Deus, limpe em mim tudo que está bloqueando a harmonia do meu lar. Deus, limpe em mim, sempre limpando aquilo que está bloqueando você. E vai passar, respiro, faço os mantras, me conecto com a divindade, as coisas vão melhorando. Agora, o que não melhora é quando eu não entendi a mensagem. Eu não entendi a mensagem. E quando eu não entendo a mensagem, o que acontece? O que acontece? Eu repito. É isso aí.
Ah, eu posso sempre estar repetindo as mesmas coisas da minha vida. Você não entendeu a mensagem. Eu não consigo, às vezes, traduzir ela para você. Você tem que entender ela. Então você tem que se armar de conhecimento, de sabedoria, de entendimento, de clareza para agora eu entendi. Quando você entende, você escapa disso daqui, ó, da repetição. Você vai para a próxima fase. Não entendeu? Não tem jeito. Ficou claro para você? Então hoje, cuidado com as tuas atitudes com desespero. Aonde você vai buscar suas respostas? Suas respostas são simples. Se você vai buscar nos lugares que são complicados, sabe o que isso vai fazer? Complicar a tua vida. Então, pensa nisso, vem simplificar, vem entrar na nossa comunidade, vem participar, é tudo gratuito, a gente se conecta com todo mundo, melhora a nossa vida e a gente chega aonde a gente quer chegar, que é melhorar a nossa vida. Então eu desejo para você um ótimo dia e, claro, encontro você na nossa nova comunidade ou, se não, é claro, um próximo vídeo. Então, aloha! Venha conhecer os livros físicos e digitais do Dr. Paulo Valzac. O livro dos pedidos com mais de 1000 petições para a prática do Ho'oponopono. As 52 incríveis orações do Ho'oponopono que vai enriquecer a sua vida. As 3 meditações para abrir o seu caminho, desapegar e fortalecer a energia da gratidão. Temos também 2 livros físicos do Dr. Paulo que são enviados em sua casa. O livro Ho'oponopono mais completo, com tudo o que você precisa para praticar. E o livro Limpeza das Energias Ancestrais para fazer uma limpeza incrível em sua linha ancestral, um livro prático e único no Brasil. Adquira o seu exemplar já, faça contato conosco.